Olá, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, né? Neste momento aqui, para mim, é uma boa tarde. Portanto, eu vou falar a respeito de dois versículos. Dois versículos. Só que é claro que eu vou abordar outros versículos para poder explicar um bocadinho estes dois versículos. Portanto, vamos entrar aqui com um tema que não é fácil, é difícil. Mas vou orar em 2 segundos. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e nos dê entendimento nas suas palavras, que é o que desejamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois dessa oração, vamos começar a leitura do famoso livro de Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículos. São só dois, porque a magnitude dele é muito grande, mas vamos abordar só dois, que é o versículo 16 e 17 de Apocalipse 13. Atenção, Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Diz assim, na minha versão, há algumas versões diferentes no sentido de palavras, mas o sentido é sempre o mesmo, que a Bíblia não se contradiz. Portanto, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu não vou abordar o número, porque isso é uma magnitude muito grande isto. Vou abordar a questão da marca, a marca da besta, não é? O número podemos fazer um outro vídeo um outro dia para poder explicar essa questão do número. Mas para sabermos a marca da besta, temos que saber qual é que é a marca de Deus. Por quê? Porque o anticristo tem que ter um raciocínio lógico. Já está a dizer, já vou dando a dica já. Um raciocínio lógico, mão e fronte. Fronte quer dizer um raciocínio lógico, já vou dando a dica. Um raciocínio lógico, você tem que pensar que o anticristo, ele é anti o Cristo, correto? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ser uma pessoa parecida, não no sentido de fisionomia, mas parecido no sentido das falas, das conversas, como é que eu ia dizer? No sentido de tentar encaminhar as pessoas. Vamos dar um exemplo. Cristo, não é? Cristo encaminhava as pessoas ao quê? Ao Pai, ou a alguém, ou à adoração, correto? Então o anticristo vai encaminhar as pessoas a um tipo de adoração, é claro que não será o do Pai. Será qualquer coisa que não seja o Pai, mas será encaminhado para uma adoração. Outro exemplo. Jesus veio e nos ensinou o batismo. O batismo por imersão. Então, se o anticristo quer fazer batismo, ele vai fazer batismo diferente. Não vai fazer igual. Ou seja, resumindo, se Jesus diz para seguirmos para a direita, o anticristo vai dizer para seguir também, mas para a esquerda. Se Jesus diz para a gente ir para cima, devemos seguir o caminho do alto, o anticristo quer seguir também um caminho, mas para baixo. Ou seja, o anticristo segue nas pisadas e nas pegadas do Cristo. Então não pode ser o anticristo não pode ser o Obama, como falaram que quando veio o Obama era o Obama. O anticristo não pode ser o Trump. O anticristo, como já disseram, o anticristo não pode ser a Turquia, não pode ser o Putin, não pode ser o presidente da França, não é? O Macron, não pode ser. Por quê? O que eles têm a ver com Cristo? Nada. O que eles seguem na pisada de Cristo? Nada. O Macron batiza? Não batiza.
O Macron prega a palavra de Deus? Não prega. O Obama faz isso? Não faz. O Trump faz isso? Não faz. A Turquia faz isso? Não faz. Então, quem é mais parecido com Cristo, mas não é? O sistema papal. Não estou falando Papa, não estou falando nome de nenhum Papa, porque somos todos homens, somos todos falhos, mas estou dizendo o sistema papal é um sistema que segue as pisadas do anticristo, porque o anticristo é um caminho que segue ao contrário do de Cristo, ok? É só você reparar, Deus tem um dia, sábado. O sistema papal tem, o sistema de Roma, melhor dizendo assim, o sistema de Roma tem um dia, domingo, está seguindo nas pegadas. Um tem um dia, o outro também tem um dia, não é? Então, é assim que vai seguir o anticristo. Portanto, tem que ser vindo de Roma, porque é a única instituição que segue as mesmas pisadas, pregação de evangelho, batismos, não é? Caridade e tudo mais. Tem que seguir nas pisadas, ok? Mas então temos que ver aqui a marca da besta, não é? Então a marca da besta, para a gente saber, temos que saber qual é que é a marca de Deus, não é? Então vamos saber aqui qual é que é a marca de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e repare muito bem no detalhe, que eu amo os detalhes. É a primeira página escrita, né? Porque essas daqui são só informações. Primeira. Por que Deus pôs na primeira? Porque ele sabe que muitas pessoas falam que estudam a Bíblia, leem a Bíblia, ou querem estudar a Bíblia, ou gostam de estudar a Bíblia, mas a verdade é que eles só ficam só nas primeiras páginas da Bíblia. As pessoas vão, não, vou ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, quando chega aqui já param. Não consegue ler todo, porque é muito grande, e temos que ser honestos. É muito grande, é muita leitura, é muito estudo. Então o Senhor pôs a sua marca, o seu selo, o seu sinal na primeira página, porque ele sabia que as pessoas poderiam começar a ler e nunca iriam terminar, mas sempre quando se começa pelo princípio, pelo início, e o início você vai iniciar com a primeira página, e logo na primeira página você vai ver o sinal, o símbolo, o selo de Deus. Vamos aqui ver aqui Gênesis capítulo 1, versículo no último, 31 em diante. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã. Repare, houve tarde, ou seja, o início começa com a noite e o dia. O sexto dia, sexta-feira. Capítulo 2, versículo 1 de Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, portanto, a sexta-feira foi a última coisa que ele fez, o homem. E leia os relatos antes, que você vai ver que ele só falava com a boca e tudo foi isso acontecendo. Porque repara no que eu vou lhe dizer. O sétimo dia, terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Descansou de quê? Porque se você olhar os relatos anteriores a isto, ele só falou, haja isto, haja aquilo outro, e foi brotando, foi aparecendo. Então ele não estava cansado. Mas ele pôs, não por ele, mas por nós, porque nós como seres humanos iríamos cansar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano de trabalho. Mas ele, para dar o exemplo máximo, ele descansa sem precisar de descanso, mas ele descansa para fazer aquele dia santo. Repare o versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo, até fala que dia que é, o sétimo dia. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Portanto, Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Ok? Segura nisso. Ele passou, as pessoas, como os judeus às vezes falam, os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Não. Nos 10 mandamentos está lá, lembra-te, o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para guardar e santificar, lei de Moisés. Mas foi Deus é quem escreveu
e já lá vamos chegar, Deus escreveu e deu a Moisés. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus que entregou para Moisés falar para nós. Mas aí eles falam, mas o sábado é para os judeus. Não, porque Deus deu o sábado para Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos na face da terra. Então, ao dar para Adão e Eva, significava e simbolizava que ele estava dando não para judeus, porque não existia judeus ali. Existia seres humanos. Então, simbolizava que Deus deu estes mandamentos para o ser humano, para toda a raça dita humana. Entende? E aí, o que acontece? Vamos ali em Êxodo 20. Por quê? Porque passado o tempo que Deus deu essas leis e o sábado para a raça humana, que iniciou-se com Adão e Eva, passado de muito tempo, veio o dilúvio e acabou-se e tudo mais, porque os seres humanos se rebelaram contra a lei de Deus, já não queria também guardar o sábado, nem lei nenhuma. E aí então que, naquela altura, Adão e Eva passavam de pai para filho, e foi passando geração em geração as leis de Deus. Até que se perdeu, foi se perdendo, foi se acabando. Satanás também conseguiu alguns êxitos e conseguiu bloquear o avanço da palavra de Deus passado de geração em geração. Por exemplo, Caim agarrou na sua irmã e foi foragido por aí depois que ele matou Abel. E então ele virou uma descendência de Caim que não seguia as leis de Deus e misturou-se com os filhos dos homens com os filhos de Deus. Então, aí depois, passado muitos anos, milênios até, então Deus precisava de resgatar o seu povo que estava no Egito. Ele falou, vou fazer daquele escravo ali um grande povo, eu vou dar minha lei para eles fazer a constituição da nação deles, a minha lei, e aquilo lá será proliferado por todo mundo, porque se você reparar, Israel está no centro do mundo. Olha no mapa mundo que você vai ver isso. Então o que acontece? Aí então é que Deus começou a fazer a sua lei escrita. Chamou Moisés, eu vou te dar as tábuas. E aí vem as 10 tábuas no Êxodo 20. Mas eu vou ler só o 8º, 9º, 8, 9 e 10. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Lembre, por quê? Porque olha, tá vendo aquilo lá que eu te dei lá nos primórdios, lá no início, lá para Adão e Eva, que eu dei o sábado, e já se perdeu. Agora essa nação que só sabia o que era chicote, tem que se aprender de novo a guardar o sábado. Então eu vou botar aqui, lembra-te, olha, aquilo que eu dei no passado, é para você lembrar que a partir de agora é escrito. E Deus escreveu com este dedo, que chama-se indicador, para o quê? Indicar a lei. E escreveu onde? Em rocha. Rocha, não foi em papel, não foi em pergaminho, foi em rocha, nas pedras, porque a pedra simboliza Cristo, que Cristo é a rocha eterna, porque a rocha não acaba nunca, não sei que você destrua ela não acaba nunca, não é? Então foi a primeira escrita, e não foi qualquer pessoa, foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo indicador, para indicar ao ser humano a lei que deveria seguir. E as pessoas fazem confusão com esta lei, por quê? Porque eles pensam que foi abolida com a morte de Cristo na cruz, mas ela foi escrita em tábuas de pedra, rocha. Então eles estão fazendo confusão porque a lei moral é em vigor por toda a eternidade. Antes do pecado, durante o pecado e pós o pecado, quando Cristo vier, vai continuar seguindo a lei moral, porque a lei dos 10 mandamentos é a base do governo de Deus no céu. Portanto, ele está dando para nós aprendermos a viver esta lei aqui, porque esta lei aqui que vamos viver é o que vamos viver na perfeição lá. Porque aqui nós não conseguimos guardar ela na perfeição porque somos pecadores. Ok? Então, o que acontece é que com esta lei que Deus deu, o que foi abolida na morte de Cristo na cruz foi a lei cerimonial. Porque havia a lei de um cordeiro que era sacrificado no tabernáculo e era posto como sacrifício, simbolizando a morte de Cristo na cruz. Quando Cristo morre na cruz, aquele simbolismo daquele cordeiro acaba. Então toda lei cerimonial, há uma diferença. São 3 leis aqui que eu vou colocar mais ou menos. A primeira, lei moral, 10 mandamentos. Acabou. Essa é eterna.
Lei cerimonial, a lei que envolvia o cordeiro e tudo mais no tabernáculo. Essa foi abolida porque o verdadeiro cordeiro morreu. Tanto é que João Batista vem e grita: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim que Jesus chegou no Rio Jordão e foi batizado por João Batista. E a terceira lei é leis da saúde. Leis do comer, o beber, da forma, não é? Do que se deve fazer para a gente não ter doenças, não é? Ainda mais naquela altura que não havia tanta, talvez, higiene como há hoje. Estavam no deserto e não havia chuveiro, não é? Era banho por aí. Ok? Então, das três, a que foi abolida foi a lei cerimonial. Ok? Então, Jesus põe aqui: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e assim por diante. Versículo 11 do Êxodo 20. Por quê? E até diz por quê. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então estamos a chegar perto aqui do sinal, da marca de Deus. E como o anticristo segue nas pisadas, ele vai criar uma marca e um símbolo igual ao de Deus, ao de Cristo, porque ele tem que ser o anticristo. O anticristo tem que ser igual não será o mesmo. Vamos passar aqui para Êxodo 31. Estamos encerrando esta fase. Portanto, disse Êxodo 31, versículo 1. Êxodo 31, versículo 12 e 13. Disse, pois, o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes disserás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. É sinal entre mim e vós. É sinal entre Deus e o homem nas vossas gerações. Gerações é o quê? Pai para filho, e filho e avô, e teraneto, e assim vai seguindo por diante, por toda geração, até a vinda de Jesus. Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. No mesmo capítulo, passamos lá para, deixe-me ver aqui, o 16 e o 17. Êxodo 31, versículo 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas vossas gerações. Ele repete de novo, pela segunda vez: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Leia isso na vossa Bíblia também. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Portanto, já estamos sabendo qual é que é o sinal de Deus. Então, o anticristo tem que ter um sinal parecido, mas nunca será igual. Então, agora vamos para o Ezequiel, para comatar isto. Estamos já terminando com isto. Vamos aqui para Ezequiel 20. Ezequiel, vamos começar com 11 e o 12. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 11 e 12. Portanto, dei-lhes os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Novamente estamos vendo aqui Deus a falar assim, que é um sinal entre mim e eles. Ou seja, entre Deus e os humanos, entre o divino e a raça humana caída. Ok? Vamos aqui para agora o mesmo Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 19 e 20. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se o sábado é um sinal entre ele e eu prefiro guardar o sábado, porque é uma palavra bíblica. Você pode ler no seu versículo, no seu capítulo, na sua própria Bíblia, e você vai ver, aí está, modo coerente de novo. Eu tenho que ter um raciocínio lógico. Se a Bíblia, em toda a Bíblia, você pode pesquisar na sua Bíblia, em toda a Bíblia diz que é para eu guardar o sábado, porque é sinal entre mim e vós, entre o Deus e eu, ou seja, a raça humana caída entre ele
se ele está dizendo que o sábado, os guardadores do sábado, é um sinal, a guarda do sábado é um sinal entre ele, então eu não vou desviar para segunda-feira minha guarda, não vou desviar para terça, nem para quarta, nem para quinta, nem muito menos para o domingo. Que Deus me guarde de não fazer isto. Nem para o domingo, porque se Deus está dizendo que é o sábado, não é o Fernando, é a Bíblia, que eu já te dei os versículos, está dizendo que é o sábado, por que eu vou guardar o domingo? Quem é que falou que era o domingo? Há homens que estão dizendo que era o domingo? Tudo bem, se há homens que estão dizendo que a guarda era o domingo, eles que guardem felizmente, podem guardar livremente. Mas não proíbam a mim de guardar o santo sábado, enquanto o meu Deus, na palavra escrita, diz que é para guardar. Agora eu vou usar a minha inteligência e ver assim, se a Bíblia diz sábado, e o homem diz o domingo, entre o homem, que eu sei que é falho, e Deus, que eu sei que nunca falhou jamais, simplesmente as maldades, as calamidades acontecem porque Deus, por seu livre arbítrio e amor, ele não nos obrigou a ser robôs maquinetados e programados roboticamente para servir e adorar e guardar e não falhar. Não, somos homens livres e homens livres falham, erram, não é? E por isso que vem a graça de Cristo para poder buscarmos naquilo que falhamos, erramos e tentamos corrigir e pesquisamos dentro do contexto verdadeiro, dentro da sua própria palavra, não é o Fernando que está dizendo, mas a sua palavra, para que nós podamos ter uma compreensão clara do que é a raça caída e um ser divino do qual nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. Ok? Portanto, vamos ali encerrar ali em Deuteronômio. Vamos encerrar ali em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Para a gente chegar aqui à conclusão. Deuteronômio 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Não é? Agora vamos passar por leis, os mandamentos. Os mandamentos são os 10 mandamentos e alguns outros mais, né? Mas o básico mesmo de Deus está na linha dos 10, ok? Agora vamos ler o versículo 5 a 8. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então, o que quer dizer aqui? Deus quer pôr na sua mão, para que você agarre, para que você busque, e para que, com sua mente, com sua inteligência, sua capacidade, você entenda e busque a Deus, a guardar os seus mandamentos, as suas leis, seus estatutos, seus preceitos, entendeu? Com a mão firme, agarrando, e com sua mente, com inteligência, porque a mão simboliza o trabalho ou o manuseamento de tudo que você faz com a mão. O trabalho, o telemóvel, as folhas, as escritas com sua mão direita, a não ser os que são esquerdos, né? Mas maioritariamente é os da direita, e com a sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade, você vai fazer um raciocínio lógico da situação escriturística bíblica, não falácia humana, de algum ser humano, de algum homem, de alguma mulher, mas sim de uma escritura bíblica, não é? Porque este livro está aqui eternamente, porque passarão os céus e a terra, porém minhas palavras nunca hão de passar, não é? Então, para comatar isto, não é? E concluir, é que a marca é de Deus o sábado. Como vimos aqui, é só voltar atrás do vídeo e rever os versículos e os capítulos que vai ver o sinal de Deus. Então, o anticristo tem que ter um sinal que não pode ser no chip. Não pode ser no chip. Porque senão a marca de Deus era um chip e aí o anticristo fazia também um chip. Ok, aí logicamente tinha raciocínio. Mas a marca e o símbolo, o selo de Deus é um dia de 24 horas que ele criou só o tempo
para ser adorado, a gente largar nossos afazeres para adorar e buscar e fazer os trabalhos que seja de Deus neste dia, né? Então o anticristo tem que ter um dia que não é o sábado, um dia que não é, para poder seguir as pisadas de um dia, mas que não é o mesmo, é um dia diferente, que normalmente vai ser dado como o domingo. E você pode reparar isso, que o domingo nas culturas pagãs antigas era guardado através do sol, e era guardado no domingo, que era a adoração e reverência ao Deus Sol. Tanto é que no inglês o domingo chama-se Sunday. Sunday, dia do sol. O domingo nos Estados Unidos, o domingo em inglês é Sunday, dia do sol. Então, os adoradores pagãos antigos, babilônicos, sírios e egípcios, guardavam o seu dia do sol no domingo. Então, por isso que hoje estamos essa luta entre o bem e o mal, que será até o fim o sábado de Deus, como está escrito, não porque eu li, não porque eu falei, mas porque eu li na escritura bíblica. Você pode ler aí para tirar as suas dúvidas. E um homem, ou um ser, ou um sistema, ou um ser humano que instituiu o domingo. Então, logo, nós, para adorarmos a Deus, temos o sinal, selo de Deus, o sábado, para aqueles que têm o sinal de Deus, que estão buscando. E aqueles que estão guardando o domingo estão tendo o sinal do anticristo, que está fazendo com que, com o seu poder, a sua imposição, todo mundo guarde o domingo, porque ninguém vai poder comprar e nem vender. A não ser os guardadores do domingo, por causa de algum sistema que a Bíblia não diz, não relata, não detalha, mas que a gente pode entender que possivelmente, repare bem no que eu vou dizer para não se confundir. A primazia, em primeiro lugar, o sábado é o selo de Deus. E a marca da besta tem que ser aquilo que o anticristo faz. Parecido, mas não é igual. Parecido, mas não é o mesmo. Então é um dia. E esse dia foi escolhido domingo, porque maioritariamente todas as religiões deste mundo guardam o domingo. E o domingo, como eu disse, é em veneração ao Deus Sol, né? Como o domingo na língua inglesa, ou pelo menos no inglês americano, é Sunday, dia do sol. Então a adoração é do sol, no dia do domingo. Então aí é uma adoração, é uma imposição do anticristo de adorar um dia que é do seu poder, que ele instituiu, que ele impôs, o domingo. Ainda não é. Toma muita atenção nisso. Ainda não é. Você pode guardar o domingo qualquer dia, ainda não é. Ele só será quando for lançado um decreto dominical obrigando todos os seres humanos, toda a população a guardar o domingo. Aí virou a marca da besta. Portanto, neste momento, o domingo é um dia normal como qualquer outro. O sábado não, porque o sábado está instituído desde o princípio como um dia santo e abençoado. Ok? Então agora vamos falar do chip. O chip, na minha visão, eu não tiro de todo que o chip vá fazer parte. Não tiro, não quero tirar, até que eu também me prove ao contrário. Eu também aceito o chip também como um complemento. Não é no seu todo. Não é no seu todo, porque as pisadas do Cristo e do anticristo é o dia. Porque senão Cristo teria dito bem assim que colocaram um chip em nós, santo, e Satanás iria pôr um chip maligno. Mas não é. Deus não está no céu brigando com o diabo, com quem vai pôr o chip. Não. O Deus não tem essa situação de tentar convencer. Ele vem e diz, é isto. E acabou. Você quer, eu quero, o outro quer, ou nós não queiramos, o Senhor vem e entrega. Olha, é isso aqui, ó. Toma. A gente agarra, vai ver, aceitamos ou não aceitamos. Né? Ninguém está aqui impor, nem desimpor, não. É esclarificar as coisas. E cada um dentro da sua consciência vai analisar, vai pesquisar com inteligência, buscando ao Senhor o entendimento e compreensão lógica. Porque Deus não está com o diabo lá em cima brigando quem vai pôr chip em quem vai pôr. Não. O Senhor
como cavalheiro, perfeito cavalheiro, que é o Senhor, ele já disse, o meu selo é o sábado. O resto que você vai fazer aí, Satanás, problema é seu. O meu é o sábado, que se você vai pôr o sábado, se você vai pôr o domingo, o chip, isso é problema seu. Mas Satanás nunca faz nada muito diferente de Deus. Se Deus escolheu um dia, Satanás é ok, então eu quero também um dia, que é o sábado. Porque se você reparar bem, não vou alongar isso porque isso fica para outros vídeos, mas, portanto, o chip pode ser uma base de apoio, porque se está lá escrito que ninguém vai poder comprar, ninguém vai vender, se for só uma questão do sábado e do domingo, né, sem ter base de apoio, porque na verdade é o sábado e o domingo. Selo de Deus, selo da besta. Entendeu? É o sábado e o domingo. Mas se ninguém vai poder comprar e ninguém vai vender, por mais que eu tenha o selo de Deus, ou o outro, até o outro selo, o whatever, não interessa, mas se alguém roubar o dinheiro em papel, né, qualquer um que tenha marca ou não tenha, whatever, se roubar o dinheiro, consegue comprar e pagar. Portanto, eu acho que na nossa tecnologia de hoje, o que nós mais estamos atrasados é no dinheiro mesmo, porque o dinheiro ainda é em papel. E está tudo em tecnologia de ponta. Então, portanto, o dinheiro vai ser Bitcoin, criptomoeda, vai ser virtual, vai ser por cartões, mas já vai existir em papel. Isso vai sair, com certeza isso vai sair. Por isso que em algumas empresas, em alguns países já estão usando, sim, o chip. Já estão usando o chip. Né? Mas não quer dizer que é o chip que tá na briga aqui entre Cristo e Satanás. A briga é o sábado, é o meu sábado, o santo sábado meu. E é a oposição dele, que é o domingo. Mas quando vier o decreto para impor o domingo, portanto o domingo é normal, você pode guardar o domingo normal. É só quando vier a imposição, não é agora, portanto o domingo ainda não é. Entendeu? Agora, o chip pode ser a base de apoio, por quê? Porque se a pessoa tiver com chip, ela não consegue comprar e nem vender mesmo. Mas é uma base de apoio. Não posso negar ela no seu todo, mas também eu não posso incluir ela no seu todo, porque ela não é no seu todo, porque é simplesmente a palavra de Deus escrita, sábado e domingo. Por agora não está em evidência, mas está profetizado que vai entrar em evidência, porque o anticristo não vai querer que seja guardado o santo sábado de Deus. Espero ter esclarecido. Eu queria que o vídeo fosse bem mais curto, foi um pouquinho mais do que eu esperava, mas que Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos guarde a todos, em nome e por amor de Jesus. Amém.